E se eu lhes disser que a velhice não é o fim, mas sim o maior exame da sua vida? Um exame que se pode reprovar espetacularmente, afundando em arrependimentos e medo, ou passar com distinção, conquistando sabedoria e serenidade. Hoje, munidos das ideias dos antigos estoicos, vamos analisar 10 erros cruciais que transformam os anos dourados em anos de chumbo. E eu prometo, até o final deste vídeo, você vai olhar para o envelhecimento com olhos completamente diferentes. Para começar, vamos relembrar quem eram os estoicos. Eles não eram apenas homens barbados em togas, olhando pensativamente para o horizonte. Entre eles havia imperadores, como Marco Aurélio, e ex-escravos, como Epicteto. Pessoas que buscavam respostas práticas para as grandes questões da vida. A filosofia deles não era uma teoria para livros empoeirados, mas um verdadeiro kit de ferramentas para a mente. E são precisamente essas ferramentas que nos ajudam a encarar a velhice não como uma inimiga, mas como uma mentora. Então, vamos começar com a armadilha mais importante e talvez a mais insidiosa: o medo do que não está sob nosso controle. À medida que envelhecemos, esse medo ganha força. Tememos as doenças que podem surgir, que a memória nos falhe, e nos preocupamos com a estabilidade financeira. Tornamo-nos como alguém que assiste à previsão do tempo 24 horas por dia, vê uma tempestade se aproximando e fica paralisado de terror. Essa pessoa fica em casa, apenas esperando. Mas de que adianta? A ansiedade não vai mudar o clima. Ela apenas envenena os dias de paz que se tem agora. É precisamente aqui que os estoicos nos propõem uma revolução mental. Eles dizem: chega de olhar para as nuvens, olhe para o seu navio. O grande estoico Epicteto formulou isso de forma simples. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Doença, a opinião alheia, a passagem do tempo, tudo isso não está sob nosso controle. Mas o que resta então? Restam as nossas reações, os nossos pensamentos, as nossas decisões, a nossa atitude perante o que acontece. Em vez de entrar em pânico por causa da tempestade, o estoico pergunta a si mesmo: meu navio é forte o suficiente? Sei como pilotá-lo? Estou segurando firmemente o leme da minha mente? O foco muda do medo inútil para a ação construtiva. Fortaleça seu caráter. Treine a sua serenidade. Este é o seu navio, que não teme nenhuma tempestade. E aqui está o segundo erro que nos arrasta para o fundo, como uma âncora: o pesado fardo do passado. As infinitas perguntas: e se? Soa familiar? E se eu tivesse escolhido outra profissão? E se eu não tivesse terminado com aquela pessoa? E se eu tivesse agido de forma diferente naquela época? Estas perguntas transformam o nosso presente num museu empoeirado de oportunidades perdidas. Vagamos pelas suas salas, contemplando as exposições de vidas que nunca se realizaram, mas esquecemos que a vida real acontece mesmo para lá das portas deste museu. Neste exato momento. É como tentar conduzir um carro para a frente, sem tirar os olhos do retrovisor. Mais cedo ou mais tarde, o acidente é inevitável. Então, o que os estoicos propõem? Eles nos oferecem o antídoto, uma prática poderosíssima, o amor fati. Traduzido do latim, significa amor ao seu destino. E não é apenas resignação. É uma aceitação ativa e apaixonada de tudo o que aconteceu com você. Cada erro, cada desvio, cada cicatriz, não é algo para ser esquecido. É o que fez de você quem você é. Os estoicos ensinam: não se pode arrancar páginas do livro da sua vida, mas podemos aceitá-las como parte essencial da história que o trouxe até o dia de hoje. Outra armadilha comum é a obsessão com o declínio físico. Com a idade, o espelho pode transformar-se de um amigo num inimigo. Começamos a ver nele apenas rugas, cabelos brancos e sinais de cansaço. E então iniciamos uma batalha. Cremes intermináveis, procedimentos e tentativas desesperadas de reverter o tempo. Essa luta transforma a vida numa guerra angustiante contra a nossa própria natureza.
uma guerra impossível de vencer. Começamos a identificar-nos com o nosso corpo, e quando ele enfraquece, sentimos que nós próprios nos tornamos mais fracos e menos valiosos. Mas o que diz um estoico sobre isso? Ele olha para o mesmo espelho, mas vê algo diferente. Ele diz: o meu corpo é apenas uma ferramenta que me foi concedida por um tempo, como um martelo ou o pincel de um artista. Com o tempo, ele desgasta-se. Isso é natural. Mas eu não sou esse martelo. O estoicismo ensina-nos a separar o nosso eu do nosso invólucro físico. Sim, o corpo muda, mas a minha mente, a minha capacidade de raciocinar, a minha virtude, o meu caráter, isso é o que realmente importa. E ao contrário do corpo, a mente pode ser desenvolvida e fortalecida até o último dia. Em vez de contar rugas, que se contem novos e sábios pensamentos. O corpo é como argila que, com o tempo, racha. Mas o espírito é um fogo interior que só pode arder mais intensamente. Isso nos leva ao próximo ponto: o isolamento voluntário. Com a idade, muitas pessoas começam a reduzir conscientemente seu círculo social. Elas recusam convites, ligam menos para os amigos, param de fazer novas amizades. Na mente, a ideia se instala: não sou mais tão interessante para conversar. Só vou cansar os mais jovens com minhas histórias. Tornei-me um fardo. Esse caminho pavimentado de boas intenções para não incomodar os outros leva diretamente à armadilha da solidão total e da sensação de inutilidade. Os estoicos, no entanto, viam isso de forma completamente diferente. Para eles, o ser humano é, antes de tudo, um ser social. Marco Aurélio lembrava-se constantemente de que nascemos para a cooperação, assim como as mãos, os pés e os olhos. É nosso dever, nossa natureza, ser úteis aos outros até o fim. Imagine uma árvore velha e poderosa. Ela já não cresce tão rapidamente quanto os brotos jovens ao redor. Sua casca está coberta de musgo, e seus galhos são curiosamente curvados pelo tempo. Mas é ela que oferece a sombra mais densa aos viajantes cansados. É nas suas raízes que pequenos animais encontram abrigo. Sua tarefa na velhice é ser essa árvore, compartilhar sabedoria, ser um exemplo de serenidade, ser aquele porto seguro onde podem vir buscar conselhos. O isolamento é uma traição à sua natureza, e servir aos outros é a sua manifestação mais elevada. Mas aqui está um grande erro intelectual: parar de aprender. Muitas pessoas, ao se aposentar, decidem que a sua jornada de aprendizado chegou ao fim. Os diplomas foram conquistados, a carreira está consolidada. Agora pensam, é só descansar. Em suas mentes reside o mito de que, na velhice, o cérebro já não é o mesmo, memoriza pior, raciocina mais lentamente. E assim, param de desafiá-lo. Deixam de ler livros complexos, de aprender algo novo, de adquirir novas habilidades. O cérebro, privado de estímulos, começa a enfraquecer, tal qual um músculo sem exercício, e a pessoa, gradualmente, se fecha em um pequeno mundo de coisas que já lhe são familiares. Para o estoico, no entanto, a vida inteira é um processo de aprendizado contínuo. Eles ririam da ideia de que, na velhice, é hora de parar de aprender. Pelo contrário, é justamente com a idade que ganhamos o mais importante, aquilo que tanto faltava na juventude: tempo e experiência. Finalmente, pode-se, sem pressa, aprofundar-se nas coisas mais complexas, ler todos aqueles filósofos para os quais nunca houve tempo, estudar a língua com que sempre sonhou, dominar um instrumento musical. Os estoicos acreditavam que o principal objetivo da vida é tornar-se melhor, mais sábio e mais virtuoso. E este é um processo que não termina enquanto respiramos. Parar de aprender, para um estoico, é o mesmo que desistir voluntariamente de viver. Agora, vamos falar de um veneno que, lenta mas seguramente, envenena a alma: o hábito de reclamar. Com a idade, parece que os motivos para reclamar só aumentam. As articulações doem,
Os jovens ouvem músicas esquisitas, os preços sobem, e o governo, você já imagina, a pessoa, sem perceber, transforma-se numa nuvem negra ambulante. Todas as manhãs, acorda e procura algo novo para reclamar. Esse foco negativo de atenção suga toda a alegria da vida. As reclamações não resolvem problemas, mas garantidamente tornam infeliz tanto quem reclama quanto quem é obrigado a ouvir. Em vez disso, o estoicismo oferece uma prática poderosa: focar na gratidão. Mas não é apenas pensamento positivo no estilo "tudo está bem". É uma escolha consciente. Todas as manhãs, Sêneca nos aconselhava a perguntar: pelo que posso ser grato neste exato momento? E a resposta sempre aparece: por ter acordado, pelo sol que brilha, por uma xícara de chá quente, por ainda poder caminhar, pelas memórias. Em vez de se lamentar pelo que não se tem mais, os estoicos nos ensinam a valorizar o que ainda resta. Até a simples capacidade de ver o nascer do sol ou ouvir o canto dos pássaros já é um presente imenso. As reclamações nos empobrecem, mesmo que sejamos ricos, e a gratidão nos enriquece, mesmo que não tenhamos quase nada. A tentativa de manter o controle sobre filhos adultos é um ponto extremamente delicado e muitas vezes mal compreendido. É um erro que, paradoxalmente, nasce do amor e das melhores intenções. Pais, com sua vasta experiência de vida, desejam, do fundo do coração, proteger seus filhos de cometerem erros. Eles estão sempre a dar conselhos, a intrometer-se nas suas decisões e a criticar as suas escolhas, seja de parceiro ou de carreira. Tentam dirigir a vida dos filhos como se eles ainda fossem crianças. Isso, inevitavelmente, gera conflitos, mágoas e um afastamento. Os filhos sentem-se desconfiados e desrespeitados, enquanto os pais sentem que a sua vasta experiência é completamente desvalorizada. Um sábio estoico, por sua vez, compreende um princípio fundamental da sua filosofia: a dicotomia do controle. Ele tem a clara consciência de que a sua esfera de influência se restringe apenas aos seus próprios pensamentos, palavras e ações. A vida, as decisões e até os erros de outro ser humano adulto, mesmo que seja o mais amado, estão fora do seu controle. Ele pode oferecer conselhos, mas só o fará se for expressamente solicitado. Pode partilhar a sua experiência, mas nunca de forma impositiva. Aceita as escolhas dos filhos, mesmo que não concorde com elas, porque entende que é o caminho deles, e eles têm o direito de percorrê-lo por si mesmos. Ele deixa de ser um controlador e assume o papel de um sábio conselheiro, um farol que apenas ilumina o caminho, sem nunca tentar dirigir o navio. E é precisamente nesse momento que o seu verdadeiro valor é reconhecido e apreciado. Em seguida, vem o medo do tédio e da inatividade. Este é um grande problema para muitos que se aposentam. Toda a vida foi minuciosamente planejada: trabalho, obrigações, metas, e de repente, o vazio. Uma enorme quantidade de tempo livre, que não se sabe como preencher. A pessoa começa a se sentir perdida. Ela tenta preencher esse vazio com distrações externas. Assiste televisão por horas, perambula sem rumo pelos shoppings, busca qualquer atividade, apenas para não ter que ficar sozinha consigo mesma. Mas essas distrações rapidamente se tornam vazias e não trazem satisfação, deixando apenas uma sensação de futilidade. Já o estoico, no entanto, encontra a principal fonte de interesse dentro de si. Para ele, a aposentadoria não é o fim da atividade, mas o início do trabalho mais importante, o trabalho sobre si mesmo. Ele não teme o silêncio e a solitude, pelo contrário, ele os acolhe. Para ele, a reflexão, a leitura, a escrita de um diário e a autoanálise não são tédio, mas sim uma aventura fascinante. Finalmente, surge o tempo para explorar o seu mundo interior, organizar os seus pensamentos e fazer um balanço da vida. O estoico compreende que a pessoa mais interessante com quem se pode passar tempo é ele próprio. E quando você é interessante para si mesmo, nunca fica entediado.
O mundo exterior pode ser silencioso, mas o mundo interior ferve de vida. Outro erro comum é basear nosso valor em conquistas passadas. Certamente já se deparou com pessoas assim. As conversas delas invariavelmente voltam ao passado. Ah, na sua idade, eu já chefiava um departamento. No meu tempo, nós construíamos foguetes. Essa famosa frase, "Ah, mas eu", é um sintoma de que a pessoa vive à sombra do seu eu do passado. Ela se apega às suas glórias passadas, cargos, títulos, sucessos, porque no presente não se sente relevante. Sua autoestima depende inteiramente do seu currículo. E quando a carreira ativa chega ao fim, sente que ela própria também chegou ao fim. O estoicismo, no entanto, ensina-nos algo completamente diferente. O valor de uma pessoa não é definido pelo seu histórico de realizações, mas sim pelo seu caráter, aqui e agora. Não importa quem você foi, mas sim que tipo de pessoa você é hoje. É você gentil, honesto, justo, corajoso? Essas são as qualidades que não se aposentam. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, lembrava-se constantemente de que seu título era apenas uma casca externa. O mais importante era e é permanecer uma boa pessoa. Para um estoico, cada novo dia é uma oportunidade para praticar a virtude. Não importa se você governa um império ou apenas vai à padaria comprar pão. Seu valor está nas suas ações no momento presente, e não em diplomas empoeirados do passado. Vamos em frente. A dependência do conforto. À medida que envelhecemos, muitos de nós desenvolvemos uma inclinação natural para nos cercar do máximo de conforto. Compramos uma poltrona mais macia, evitamos o esforço físico e procuramos não sair de casa em dias de mau tempo. Fazemos de tudo para evitar qualquer desconforto, por menor que seja. Mas essa busca pelo conforto é uma faca de dois gumes. Aos poucos, ela nos torna frágeis, mimados e fracos. Nosso corpo e nosso espírito perdem o hábito de lidar com desafios. E quando a vida, inevitavelmente, nos confronta com dificuldades reais, como uma doença ou uma perda, ficamos completamente despreparados para elas. Os estoicos, por outro lado, praticavam algo oposto, o desconforto voluntário. Eles deliberada e regularmente se expunham a pequenas dificuldades. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, ocasionalmente dormia em chão duro, comia a comida mais simples e usava roupas velhas. Para quê? Para se lembrar de que para a felicidade é preciso muito pouco, para fortalecer o seu espírito, para que, quando as verdadeiras privações chegassem, não o pegassem de surpresa. É como uma vacina. Uma pequena dose de desconforto hoje o torna muito mais resistente a grandes problemas amanhã. Caminhar num dia fresco, recusar uma sobremesa, tomar um banho frio, essas pequenas vitórias sobre a autoindulgência constroem uma fortaleza inabalável para o espírito. Aqui está um hábito mental insidioso que muitas vezes se acentua com o passar dos anos. A crença de que a sua opinião é a única correta. Uma pessoa que viveu uma vida longa e acumulou vasta experiência passa a crer que já desvendou todos os segredos do mundo. Os anos de vida transformam-se numa armadura impenetrável, através da qual nenhuma nova ideia, nenhuma perspectiva alheia consegue penetrar. Essa pessoa deixa de ouvir e passa apenas a ditar lições. Qualquer discussão, ela não a vê como uma oportunidade de aprender algo novo, mas sim como um desafio à sua autoridade. Tal indivíduo deixa de se desenvolver e enrijece mentalmente, transformando-se num monumento vivo a si mesmo. Um estoico, por sua vez, permanece sempre um aprendiz, mesmo que tenha 100 anos. Ele se lembra das famosas palavras de Sócrates: "Só sei que nada sei". Para um estoico, a sabedoria é, acima de tudo, a consciência da vastidão da própria ignorância. Ele compreende que a sua experiência, por maior que seja, é apenas uma gota no oceano do conhecimento. Por isso, ele ouve mais do que fala. Ele faz perguntas, em vez de dar respostas prontas.
Com um interesse genuíno, ele tenta compreender o ponto de vista de outra pessoa, mesmo que lhe pareça fundamentalmente errado. Ele sabe que, no momento em que se decide que se sabe tudo, o desenvolvimento intelectual para sempre. E o 10º e último erro de que falaremos hoje é o esquecimento da morte. Pode soar sombrio, mas vamos entender o porquê. Na nossa cultura, é comum evitar pensar na morte. Agimos como se fôssemos viver para sempre. Adiamos conversas importantes para depois. Dizemos a nós mesmos: vou pedir desculpas amanhã. Vou dizer que amo na próxima semana. Vou começar a viver de verdade quando me aposentar. Vivemos na ilusão de um depois infinito que talvez nunca chegue. Esse auto-engano rouba a urgência, a importância e o sentido do nosso presente. Os estoicos, por outro lado, praticavam o memento mori, lembra-te da morte. Não o faziam para cair em desânimo. Para eles, era uma ferramenta poderosíssima para uma vida vibrante e com propósito. A lembrança da finitude do tempo era para eles como um despertador que toca e diz: acorda, vive agora. Quando te lembras que cada dia pode ser o último, deixas de o desperdiçar com trivialidades, mágoas e medos. Começas a valorizar cada momento. Dizes as palavras importantes hoje. Fazes o que realmente importa, hoje. Para um estoico, a ideia da morte não é motivo para ter medo, mas o maior estímulo para viver de forma plena, virtuosa e feliz. Agora mesmo, e é aqui que reside a principal reviravolta, a própria essência da visão estoica sobre o envelhecimento. O maior erro não é nenhum dos que mencionamos. O maior erro é considerar a velhice como um tempo de perdas, um período em que a juventude, a saúde e as oportunidades nos são tiradas. O estoicismo, no entanto, nos ensina a vê-la como um tempo de libertação. Pense nisso. Você se liberta da necessidade de provar algo a alguém. Liberta-se da agitação da corrida pela carreira, da opinião dos outros, de muitos desejos que o atormentavam na juventude. Pela primeira vez na vida, você tem a oportunidade de se concentrar, não em ter, mas em ser. Ser uma pessoa sábia, calma e virtuosa. Essa é precisamente a liberdade de que falavam os filósofos. A velhice tira o que é externo, para que você finalmente possa encontrar o que é interno. Em suma, todos esses 10 erros se resumem a uma coisa: lutamos contra a natureza, em vez de viver em harmonia com ela. Tentamos parar o rio do tempo, em vez de aprender a manobrar habilmente o nosso barco. O estoicismo não promete a eterna juventude, mas oferece algo muito mais valioso: dignidade e sentido em cada etapa da vida. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se estas ideias ressoaram com você, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder novas análises de ideias intemporais. E agora uma pergunta para você. Qual desses erros lhe parece o mais relevante no mundo atual? Ou talvez você conheça outro que não mencionamos? Escreva a sua opinião nos comentários. Vamos discutir.